Jornal da Tribuna, primeira edição. Oferecimento IAX, o seu laboratório médico. E Rede Crio. Pensou supermercado, pensou Rede Crio. Foi o pior dia da história do torcedor santista. Tá sem goleiro Santos, o João Paulo vem aqui no meio do campo, e aí vem a batida pro gol do Lucero, e aí vem a batida pro gol do Lucero! O Santos Futebol Clube está rebaixado para a Série B de 2024. Infelizmente, mancharam a história do Santos, né? Uma história do time que deu ao mundo o ataque dos sonhos, que deu ao mundo o Rei Pelé, que nos deixou no final do ano passado. Não é justo com o Pelé que o Santos caia nesse campeonato. E o torcedor continua sendo vítima também, né, cara? Vítima da má gestão, vítima do descaso dentro do futebol. Isso se refletiu na vizinhança, cara, que não tem culpa de nada. A frente do estádio Urbano Caldeira virou uma praça de guerra. A polícia, na tentativa de dispersar o conflito, usou gás de pimenta na multidão. O gás de pimenta atinge os prédios que estão em volta, os apartamentos, os moradores, muita gente de idade que tem problema de respiração. Durante a confusão, ao menos 5 ônibus municipais foram incendiados. Além disso, criminosos aproveitaram da situação para colocar fogo nos carros que estavam estacionados nas ruas da Vila Belmiro. É de apavorar. Fora que assim, as janelas são de madeira. Que esquentou. Eu não dormi a noite inteira. E aí, como é que fica? De quem eu cobro isso? Bom dia, quinta-feira, 7 de dezembro, o dia seguinte da pior noite da grandiosa história do Santos Futebol Clube. A Vila Belmiro amanheceu com as marcas da confusão de ontem. Marcela Pierotti, bom dia. É uma tristeza dupla, né, Rodrigo? Para o torcedor que veio aqui para assistir o jogo e que aceitou a derrota, mas ficou triste e ainda teve que se deparar com esse cenário de destruição, com atos de vandalismo. E daqui a pouco a gente conta mais sobre esse dia seguinte. E no dia seguinte, os torcedores ainda tentam entender como isso aconteceu com o Santos. Vanessa Medeiros, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Exatamente, é um misto de sentimentos, tristeza, revolta e indignação. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Ok, já mais detalhes. O rebaixamento do Santos é um dos destaques de hoje. Você vai ver também que um fórum discute como o turismo pode impulsionar a economia da nossa região. Outras notícias a partir de agora no JT1, que já está no ar. (6 de dezembro de 2023). O dia que vai ficar na história como o mais triste da trajetória do clube que encantou o mundo, ganhou tudo e revelou o rei do futebol. Neste 6 de dezembro, ontem, o Santos amargou a queda para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Resultado de um campeonato que nem de longe lembrou as glórias do time bicampeão do mundo. Os santistas estão tristes e muito mais triste foi o que se viu no estádio e nos arredores da Vila Belmiro depois do jogo. Vândalos entraram em confronto com a polícia, queimaram lixeiras, carros e ônibus. Vamos até lá ver como é que está a situação agora pela manhã com a Marcela Pierotti, dia seguinte do rebaixamento. Marcela, ainda tem muito estrago por aí, o pessoal ainda não conseguiu dar conta de arrumar a casa, digamos assim? Tenebroso tudo isso, Rodrigo. Ainda tem gente, com certeza, fazendo a manutenção. Foram várias áreas atingidas. Os ônibus que foram queimados já foram retirados. Hoje, durante toda a manhã, nós mostramos pelo menos 4 dos ônibus que foram queimados. Foram 6 no total, de acordo com as informações apuradas. E esses 4 coletivos já foram removidos, foram totalmente incendiados. E o que a gente vê no Canal 1 aqui, a menos de 500 metros da Vila Belmiro, são funcionários da internet, da empresa que faz a manutenção, porque a internet caiu aqui na Vila Belmiro, no bairro da Vila Belmiro, depois de tanto fogo, tanta confusão. Os moradores acabaram sofrendo essa consequência de ficar sem internet, então os técnicos estão ainda tentando resolver. E desse outro lado, o Carlos Abelha mostra para vocês a
empresa de energia elétrica, porque não bastasse ficar sem internet, teve morador que ficou também sem luz. Eu conversei com uma moradora daqui da Avenida Pinheiro Machado, de uma casa. Ela disse que meia-noite ficou às escuras e até o momento, pelo visto, está sendo resolvida essa situação. A última vez que eu conversei com ela, entre 9 e 10 horas da manhã, ainda não tinha voltado a luz na casa dela. Fuligem está sendo jogada no asfalto, porque também muito diesel espalhado, também prejudicou a pavimentação. Os agentes de trânsito trabalhando para organizar essa situação, não só com a fuligem, mas para controlar o trânsito, porque uma parte da Avenida Pinheiro Machado precisou ser interditada. A gente vê imagens ao vivo ainda do Carlos Abelha, do trânsito que está sendo desviado de quem vem do centro em direção à praia, não vai conseguir acessar esse trecho. Nesse momento, realmente não é possível passar por aqui e a gente então continua acompanhando essa situação e a qualquer momento nós voltamos. Rodrigo. Valeu, Marcela. Obrigado pelas suas informações. E agora a gente vai ver a reportagem que mostra a confusão que aconteceu ontem à noite nos arredores da Vila Belmiro. A confusão começou antes mesmo do jogo terminar. A alegria do gol marcado pelo Santos no segundo tempo foi substituída pelo corre-corre e gritaria. Os vândalos arremessavam garrafas e pedras. Além disso, pularam grades e invadiram áreas fechadas. A frente do estádio Urbano Caldeira virou uma praça de guerra. A polícia, na tentativa de dispersar o conflito, usou gás de pimenta na multidão. Muitos que assistiam o jogo em bares ao redor e até dentro do estádio começaram a passar mal. A princípio foi muito difícil, o gás chegou devagar onde nós estávamos e de repente começou explosões e lá dentro. O gás de pimenta atinge os prédios que estão em volta, os apartamentos, os moradores, muita gente de idade que tem problema de respiração, tudo, então acaba sofrendo com isso. O confronto continua por toda a rua principal da Vila Belmiro. A equipe de segurança foi reforçada durante o confronto. Foram várias viaturas do BAEP, cavalaria e até helicópteros Águia. A confusão seguiu para outras ruas do bairro. De repente, uma fumaça escura apareceu no céu. Durante a confusão, ao menos 5 ônibus municipais foram incendiados. Além disso, criminosos aproveitaram da situação para colocar fogo nos carros que estavam estacionados nas ruas da Vila Belmiro. Entre eles, esse que está do meu lado, da família de um dos jogadores do Santos. Nem eles escaparam do vandalismo. Em imagens das redes sociais, os veículos aparecem queimando. Dava para ver de longe as chamas. O corpo de bombeiros trabalhava para tentar apagar o fogo. Nas ruas sobrou a fuligem do incêndio e a sujeira deixada na confusão. Os torcedores que estavam dentro do estádio esperaram por mais de 2 horas. A polícia liberava pequenos grupos aos poucos. Os jogadores do Fortaleza saíram escoltados pela polícia. Já os do Santos foram embora em carros particulares. E hoje os moradores do entorno, muitos que nem conseguiram dormir, calculavam um prejuízo físico e material. Primeiro, o calor já era normal. Com esse fogo na porta de casa, piorou mais ainda. E o medo da gente era que isso invadisse a casa da gente. É de apavorar.
Fora que assim, as janelas são de madeira. Que esquentou. E o cheiro. Os meus 2 vizinhos têm luz. Um diz que algumas coisas deles queimaram totalmente. E o outro não. Agora, eu não sei, eu já liguei para a CPFL 3 vezes. Ah, tem que aguardar, tem que aguardar. O que eu faço com a comida que está na geladeira? Eu tenho pais idosos em casa. Eu não dormi a noite inteira. E aí, como é que fica? De quem eu cobro isso? Olha, tem uma reportagem no G1 Santos falando que a Polícia Civil investiga o tumulto após a partida entre Santos e Fortaleza, que deixou inclusive policiais feridos. E a informação que o G1 apurou é de que ninguém foi preso. Ao todo, 6 ônibus e 4 carros foram incendiados por vândalos. Durante a ação, 11 policiais ficaram feridos, 2 viaturas foram danificadas. Aqui no G1 tem o vídeo que mostra mais detalhes de toda essa ação e você pode acessar a reportagem por meio do QR Code que está na tela para você. É só apontar a câmera do seu celular, você vai direto para essa reportagem que mostra os estragos e o cenário de destruição também provocado ontem por vândalos depois da partida do Santos. Tem inclusive um local que foi pichado, o muro ali do CT Meninos da Vila, que fica no bairro do Sabuó, também foi pichado com a frase "time sem vergonha". Vamos em frente aqui com o JT1, porque tristeza, revolta, decepção, tudo isso o torcedor do Santos tem vivenciado, né, neste dia seguinte após a pior noite da história do clube. Vamos conversar agora com a Vanessa Medeiros. Ela percorreu a cidade, conversou com torcedores. Vanessa, de tudo que você ouviu, tem alguma palavra que consegue definir o sentimento do santista hoje? Acho que eles estão desolados, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente primeiramente ouviu os moradores no entorno ali da Vila Belmiro, né? Muitos são torcedores do Santos, então já tiveram que engolir essa derrota, né? Esse rebaixamento que já foi uma notícia muito triste para os torcedores. E eles tiveram que conviver com medo de tudo que aconteceu, com a insegurança, medo de que os imóveis fossem atacados pelos vândalos também quando a polícia chegou. Então eles sentiram medo. Isso já é muito triste, né? Um lugar que era para ser de festa, a festa do esporte, para festejar um jogo. Aconteceu tudo aquilo, é claro que ninguém queria que o Santos fosse rebaixado, mas nada justifica tanto vandalismo, tanta tristeza. Agora, percorrendo a cidade, eu e o Abner Reis, a gente viu santistas cabisbaixos, tristes, indignados, revoltados. Eles alegam que a má gestão do Santos, dessa atual diretoria, fez com que o time fosse tão mal. Então, eles falaram sobre isso, falaram sobre a tristeza, sobre a má gestão, sobre os desafios que o Santos agora vai enfrentar. No sábado tem eleição para a escolha da nova diretoria, então já falou, eles estão preocupados até como vai ser daqui para frente, porque Santos está com problemas financeiros, a atual gestão gastou todo o dinheiro, segundo os torcedores, e agora a nova gestão que vai assumir a próxima gestão, né? Então vai ter essas dificuldades, vai ter dificuldades para contratar jogadores que queiram vestir a camisa de um time de segunda divisão, apesar de ser o Santos, o glorioso Santos, né? A gente conversou com alguns deles falando sobre essa tristeza, vamos ver agora. Desde quando eu nasci, foi o pior dia da história do torcedor santista. É lamentável ver o que se tornou, não só o clube, sabe? O que aconteceu com a história, mancharam a história do clube. E o torcedor continua sendo vítima também, né, cara? Vítima da má gestão, vítima do descaso dentro do futebol. Infelizmente, mancharam a história do Santos, né? Como eu venho falando. E quem sofre com isso é o torcedor, né? O torcedor santista que infelizmente vai carregar isso pro resto da vida. Uma história, um Santos tão gigante que não deveria chegar nessa situação, né? Que chegou. 12h03, daqui a pouquinho mais informações sobre o rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro. Agora informações do trânsito. Quem sobe a serra nesse momento pela Rodovia dos Imigrantes vai encontrar congestionamento, viu? Segundo a concessionária, são mais de 5 quilômetros de congestionamento pela Rodovia dos Imigrantes. Esse congestionamento se dá por boa parte do trecho de túneis,
passa pela Balança e atinge já um pedaço aqui do início da subida da serra na região já de Cubatão, aqui na Baixada Santista. Então, esse congestionamento todo pela região de Cubatão, trecho de serra e depois, perto ali do último túnel, a situação melhora para o motorista. Só que esse congestionamento na Imigrantes já está se refletindo também neste trecho da Padre Manuel da Nóbrega para quem está saindo de Cubatão e acessando a rodovia dos Imigrantes. Segundo a concessionária, o motivo é o excesso de veículos. Mudando de assunto, a Polícia Civil encontrou diversas peças irregulares, principalmente de caminhões, em um grande desmanche de veículos. O comércio ficava no bairro São Manuel, em Santos. Um homem responsável pelo local acabou preso. Depois de uma denúncia anônima, as equipes do 5º DP e da Seccional de Santos começaram a investigar um possível desmanche clandestino de caminhões. O comércio ficava no Jardim São Manuel. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram um grande estoque de material. Eram pneus, peças de carros e principalmente de caminhões. Inclusive, um motor com a numeração raspada. Só de pneus, haviam cerca de 1.500 pneus de caminhões. Então, é complicado mensurar o valor, né, daquela quantidade de peças que estavam ali. Mas, com certeza, é um valor expressivo. Durante a operação, um homem se identificou como responsável pelo estabelecimento. Como ele não apresentou nota fiscal e não soube dizer a origem dos produtos, acabou sendo preso em flagrante. Ele não tinha cadastro no Detran, enfim. Era um desmanche absolutamente irregular. Ele foi autuado em flagrante delito por receptação dolosa qualificada. Esse tipo de receptação não é afiançável, né, de forma que ele foi recolhido à cadeia anexa lá ao 5º DP. A polícia espera agora o resultado da perícia, que foi feita no local. Todas as peças foram apreendidas. Normalmente as peças que são credenciadas, esses desmanches, né, eles trazem nas peças um selo de autenticação do Detran, né, nas lojas cadastradas. Você tem que mensurar o valor, muitas das vezes um valor muito aquém, né, do mercado, você tem que desconfiar, não é? A gente vira e mexe fala de casos de furto na região. E um tipo de furto que se tornou comum nos últimos meses é o de relógio de água. As pessoas cobram reforço no policiamento, investigação por parte da Polícia Civil para localizar e prender os criminosos, mas o problema não é resolvido. E quando a gente fala que não é só isso que precisa ser feito para resolver o problema, a gente fala de uma situação que vamos mostrar agora. Preste atenção nesta história. Repare neste homem de bicicleta. Ele chega observando o movimento da Rua Olímpia no Jardim Iberá, em Itanhaém. Encosta a bike em frente a uma casa e continua olhando para os lados. Pega uma bolsa, coloca no chão e vai na direção do relógio de água de uma casa. Com os pés, ele força 1, 2 vezes e logo pega o cavalete com o relógio, o cano e coloca tudo na bolsa. Ele monta rápido na bicicleta e foge. A ação durou menos de 30 segundos. Repare que no final da filmagem, o portão da casa abre. O morador conseguiu pegar o ladrão, chamou a polícia e o suspeito foi levado para o 1º DP de Itanhaém. Foi registrado o flagrante, o homem ficou preso, mas foi solto no dia seguinte, na audiência de custódia. A decisão do juiz foi baseada na lei que permitiu que ele ficasse solto durante o dia e não saísse de casa à noite. Só que depois dele ser solto, o mesmo homem foi flagrado praticando o mesmo crime por 22 vezes. Todos os casos com boletim de ocorrência registrado e muitos deles com imagens de monitoramento gravando o ladrão de relógio de água. Foram 23 relógios furtados em menos de 2 meses. Com base nas imagens, a polícia identificou o ladrão. Ao procurá-lo no endereço informado para a justiça e onde deveria passar as noites, ele não estava. Os policiais tiveram de fazer uma investigação para conseguir localizá-lo e prendê-lo de novo. O déficit de policiais militares e civis é um fato. Mas será que é só este o problema da falta de segurança? A lei foi cumprida e o cumprimento dela fez com que 23 pessoas ou comércios tivessem que resolver o problema com a Sabesp. E os policiais civis de Itanhaém precisaram prender novamente o mesmo ladrão pelo mesmo motivo, atrasando a solução de algum outro crime. Cabe a reflexão para a sociedade, para as autoridades.
A seguir, tem confusão no JT1. Foi a votação da privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa. Todos os detalhes daqui a pouco, depois do intervalo. Até já! Aproveite o seu final de semana com muitas ofertas aqui na Rede Crio. Confira. Contrafilé montana embalada a vácuo, R$ 34,80 o quilo da peça no Clube Crio. Linguiça de pernil Seara, R$ 18,49 o quilo no Clube Crio. Cerveja Brahma duplo malte, lata de 269 ml, R$ 2,49. Refrigerante Suquita Sabores de 2 litros, R$ 4,49. Baixe o aplicativo Clube Crio em seu celular e tem ofertas exclusivas. A rede que mais cresce no litoral. A magia do Natal chegou no Brisamar Shopping. A cada R$300 em compras, você recebe um número da sorte para concorrer a um carro 0 km ou a uma scooter elétrica 0 km. Ah, ganhe números da sorte em dobro nas compras de domingo a quarta. Venha aproveitar a pista de kart, cinema, Kids Park e mais de 120 lojas. Brisamar Shopping, seu Natal é aqui. Promoção autorizada pela SRMF. Tecnologia de ponta, agilidade e precisão nos resultados. Mas pode chamar de IACS. Na Medicina São Judas você tem aulas em laboratórios de última geração e pratica nos melhores hospitais da Baixada Santista. Medicina São Judas, paixão por cuidar de pessoas. Inscreva-se já em usjt.br. Nem panetone, nem amigo secreto e muito menos musical do rei. Natal perfeito mesmo é com carro novo na garagem. Faça suas compras de Natal no Shopping Balneário e você pode concorrer a um C3 zerinho e várias compras de R$3.000. Natal perfeito é no Shopping Balneário. A privatização da Sabesp foi aprovada ontem à noite na Assembleia Legislativa. A sessão foi tumultuada. Policiais militares atacaram manifestantes com cacetetes e spray de pimenta. O reforço no policiamento em frente à Assembleia Legislativa dava uma dimensão dos momentos de tensão que estavam por vir. Antes da votação, manifestantes contrários à privatização da Sabesp ocuparam a galeria do plenário. A polícia militar foi chamada pela presidência da casa para conter o grupo. E aí começou um tumulto generalizado. A PM esvaziou o plenário com o uso de cacetetes, escudos e spray de pimenta. Depois que os manifestantes foram retirados, deu para ver rastros de sangue no carpete da galeria. O cheiro do gás usado pela polícia tomou conta dos corredores da Lesp. Pegaram bomba de gás lacrimogêneo lá dentro. A sessão foi interrompida por cerca de 1h30 e foi retomada às 8 horas da noite, sem a presença dos deputados de oposição e ainda sob forte cheiro de gás. O projeto de lei foi aprovado por 62 votos a favor e 1 contra. A oposição diz que vai questionar a retomada da votação e a forma da tramitação do texto na Lesp. Nós vamos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando esse projeto assim que ele for sancionado, porque ele é um projeto de lei que vai contra a Constituição do Estado de São Paulo, que assegura que o saneamento básico tem que ser exercido por uma concessionária sob controle acionário do Estado. Depois de aprovado, o projeto de lei segue para a sanção do governador Tarcísio de Freitas, que propôs a privatização da Sabesp. Agora começa uma nova fase, a negociação do governo do Estado com cada um dos municípios onde a Sabesp tem contratos vigentes. O próprio Tarcísio de Freitas comemorou o resultado nas redes sociais. Faz meses, os debates sobre privatizar ou não a Sabesp têm mobilizado apoiadores e opositores do governo estadual. Para deputados estaduais que apoiam a administração de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, a privatização da Sabesp deve ampliar o acesso ao saneamento básico. A Sabesp, para levar água e tratamento e coleta de esgoto para essas pessoas, precisa de capital. E para ter capital, ela não tem capacidade de fazer isso sozinha, pelo histórico, pelos números da companhia. Então, o que você faz? Traz o setor privado, que ao invés de investir 56 bi, vai passar a investir 66 bilhões nos próximos 10 anos. Já aqueles contrários ao projeto de lei apresentados em outubro argumentam que faltou transparência no processo e dizem também que não há garantias de que o saneamento vai melhorar. O
projeto que ele mandou é um projeto cheio de lacunas, que a própria situação reconhece. O valor da empresa, o estudo contratado ainda não terminou, devia esperar fevereiro para saber exatamente as condições. Não fez uma discussão aqui passando pelas comissões, optou pelo Congresso de Comissões, excluiu a Comissão de Meio Ambiente, que poderia discutir o ativo ambiental da Sabesp, que consegue amealhar mais de 3 bilhões por ano na Bolsa de Valores. A Sabesp foi fundada em São Paulo em 1973. Naquela época, o governo federal tinha criado o Planasa, um plano que direcionava dinheiro público para a criação de companhias estaduais de saneamento. Nesses 50 anos sob o controle do governo estadual, a empresa se tornou a maior companhia de saneamento do Brasil e uma das maiores do mundo. Uma das missões mais desafiadoras da empresa no estado de São Paulo é o de levar água potável e tratar o esgoto de cidades que cresceram de maneira desordenada, poluindo seus córregos, rios e represas. Hoje, a companhia está presente em mais de 370 cidades paulistas e tem uma receita bruta de mais de 23 bilhões de reais por ano. Desde 1996, a empresa passou a ser aberta ao mercado de capital, com a venda de suas ações na Bolsa de Valores. Até hoje, o governo do estado é dono de mais de 50% das ações, o que dá a ele o controle da empresa. Isso, inclusive, era previsto em lei, justamente a lei alterada nesta quarta-feira pelos deputados paulistas. Sobre a confusão ontem na Alesp, o presidente da Casa, deputado André do Prado, lamentou o ocorrido na reabertura da sessão. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que extingue a saída temporária de presos, como os conhecidos saidões de Natal e Ano Novo. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. A gente conversou com os deputados federais da região para saber se eles são contra ou a favor do projeto de lei. Em agosto do ano passado, na Câmara dos Deputados, eu votei pela aprovação da proposta que põe fim às saídas temporárias dos presos em todo o país. Na época, os partidos de esquerda foram contra. Mesmo assim, o relator do projeto, o capitão Derrite, do PL, que é atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, convenceu a maioria dos deputados da necessidade de acabar com as saidinhas dos presos. O projeto foi para o Senado, passou pela Comissão de Segurança e agora deve ser votado no plenário. Nos últimos 20 anos, 126 mil presos não voltaram para os presídios depois das 4 saidinhas que acontecem ao longo do ano. A cada ano, mais de 6 mil presos ganham o benefício da saída temporária e não retornam para a prisão. Portanto, as estatísticas mostram que a maioria voltou a praticar crimes ou foi morar nas ruas, e isso é lamentável. A sociedade não pode ficar refém de fugitivos da justiça. Por isso, eu espero a aprovação do projeto no Senado e a sanção do presidente Lula. Hoje, nós vivemos no Brasil um prende e solta que é vergonhoso. A polícia, com todas as suas dificuldades, limitações, atua e prende aquele infrator. E o judiciário rapidamente solta. Isso é um desestímulo para o trabalho da polícia e um risco muito grande para a sociedade pela sensação de impunidade dos criminosos. A saidinha tem que acabar urgentemente. Já passou da hora disso acontecer. Só na Baixada Santista esse ano, mais de 3 mil presos tiveram esse benefício. E mais de 200 não voltaram depois do benefício. Isso acontece no Brasil inteiro. Aliás, não é apenas essa legislação que tem que mudar. Nós precisamos de uma reforma em todo o Código Penal, justamente para que a gente tenha penas mais duras, para que esses criminosos não tenham a sensação de impunidade e a sociedade possa se sentir mais segura. Essa é a minha luta e minha posição muito clara aqui no Congresso. A assessoria de Alberto Mourão, do MDB, justificou a ausência do deputado por ele estar numa reunião. Daqui a pouco, enquanto os torcedores do Santos lamentam o rebaixamento, os do Palmeiras comemoram o título do Brasileirão. Voltamos já. Somos médicos e especialistas em medicina diagnóstica. Cuidamos de cada paciente de maneira única. Somos o Instituto do Olho no Olho. Estamos do seu lado, sempre em evolução por você. IACS. Cuidamos da sua saúde para você aproveitar bem a vida. A
Atenção! Nesta semana tem feirão na rede Chevrolet. É a sua oportunidade de fechar o melhor negócio do ano. Onix Tracker e Equinox com preço de nota fiscal de fábrica ou taxa zero em até 36 vezes. É isso mesmo, Onix Tracker e Equinox com preço de nota fiscal de fábrica ou taxa zero em até 36 vezes. É por tempo limitado. É só nesta semana na rede Chevrolet. Vá até uma concessionária. Chevrolet. Muitas vezes a gente se sente num labirinto, mas só parece. Aqui encontra até seu presente. A cada R$250 em compras, você concorre no sorteio de 4 prêmios de 5 mil e um prêmio de 15 mil reais. No Natal do Supercentro Boqueirão. Quer chegar mais longe? A Uniaselv chega mais perto. São mais de 190 cursos, mensalidades acessíveis, encontros semanais com tutor exclusivo. Conquiste seu diploma com a Uniaselv, o EAD mais perto de você. Uniaselv. Agora, com o plano de assistência funeral Memorial Prev, você pode ficar tranquilo. Sem limite de idade para adesão, acolhe toda a sua família sem qualquer custo adicional, incluindo velório, cremação e quilometragem para remoção ilimitada. Acesse memorialprev.com.br e veja as condições especiais de lançamento. Memorial Prev, seu plano de assistência funeral. Hipercap nesse domingo tem Super Giro 50 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio 11 mil, no segundo 12 mil, no terceiro uma moto e no quarto sorteio uma RAM. Isso mesmo, uma RAM pra você. Hipercap, ajude e concorra. O turismo é uma das principais atividades econômicas da região e para aproveitar todo o potencial que a cidade tem, acontece hoje o 6º Fórum de Turismo e Eventos de Santos. O tema escolhido foi Santos Plural, do turismo de negócios ao turismo cultural. O encontro tem por objetivo melhorar o trabalho dos empreendedores do setor, além de auxiliar na captação de novos turistas para a cidade. O lazer e o turismo de negócios também são pautas de debate no evento. O encontro aborda as oportunidades de negócios na cidade, ações em eventos, congressos e convenções, além de fazer com que os participantes se conheçam. Um dos destaques é a valorização do desenvolvimento histórico da cidade, como as atividades portuária e a cafeeira. A abertura teve a participação do Santos Convention e Visitors Bureau e depois teve início o ciclo de palestras. O fórum segue até às 7 da noite. Hora da gente falar da previsão do tempo aqui no JT1, quinta-feira quente, abafada. Vamos dar uma olhada nas imagens ao vivo da nossa região. Tá aí para você imagens do alto da Ilha Pochá, algumas nuvens no céu, temperatura acima dos 30 graus na Baixada Santista e aí variando aí de 27, 28 graus até 30 graus em algumas cidades do Vale do Ribeira. Agora a Praia da Aparecida em Santos, a tendência de termos ventos quentes soprando até o meio da tarde. Isso aumenta a sensação térmica, só que este calorão todo favorece a formação de nuvens de chuva e podemos ter pancadas já agora à tarde e também à noite. Além disso, uma frente fria está no sul do país e deve se aproximar da nossa região nas próximas horas. A chegada dessa frente fria pode trazer ventos fortes e mais temporais também. Conferindo agora as temperaturas para a Baixada Santista, máxima prevista para hoje de 34 graus em Bertioga, Santos, São Vicente, Praia Grande, 33 em Peruíbe, chance de chuva maior em Peruíbe, volume maior de chuva, inclusive 25 milímetros, 15 milímetros para a maioria das cidades da Baixada. À noite, clima quente, abafado, temperatura na casa dos 27 graus na maioria das cidades, 24 em Peruíbe. Para o Vale do Ribeira, cenário bem parecido, a diferença é que o volume previsto de chuva para lá é maior. Máxima de a casa dos 33 graus em Juquiá, Registro, Cajati e Iguape. Itapirapuã Paulista, 30 graus. À noite, temperaturas variando aí de 24 a 25 graus, dependendo da cidade do Vale do Ribeira. Agora vamos mudar de tela, vou trazer uma notícia que está no G1 Santos, de um redemoinho que foi filmado numa praia aqui da nossa região, numa praia da Praia Grande. Aqui no G1 tem, inclusive, detalhes desse redemoinho que chamou a atenção de moradores e turistas. E nas imagens obtidas pelo G1 é possível ver o vento deixando a praia em direção ao calçadão. Vamos trazer aqui para a imagem. Olha só essa imagem
impressionante. Para você conferir essa imagem em detalhes e todas as informações deste fenômeno registrado na Praia Grande, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Ou acessar g1.com.br/Santos para conferir todos os detalhes desta história. Pela 12ª vez, o Palmeiras conquistou o título brasileiro. Nem foi preciso vencer. Um empate com o Cruzeiro em Minas garantiu a conquista. E a Vanessa Medeiros, que hoje está conversando com os torcedores, foi conversar também com os palmeirenses. Vanessa, conta pra gente o que os palmeirenses falaram, como é que está a alegria deles neste dia após mais um título brasileiro. Totalmente oposto do Santos, né, Rodrigo? Os palmeirenses sorrindo de orelha a orelha. O time que mais ganhou Brasileirão aqui no nosso país, 12 com essa conquista, né? Dos últimos 8 campeonatos brasileiros, o Palmeiras ganhou 4. Então eles têm motivos assim para sorrir realmente. A gente percorreu também a cidade, assim como a gente falou com torcedores santistas que estão muito tristes, estão indignados com a derrota. Falamos também com torcedores do Palmeiras que estão torcendo, se alegrando, festejando até agora. Foram trabalhar mais felizes, muitos não quiseram nem tirar a camiseta, né? Falaram que vão ficar com a camiseta um bom tempo ainda. Passamos em alguns lugares com o pessoal colocando bandeira nas janelas, toalhas até do Palmeiras também. Conversamos com muitos palmeirenses muito felizes, muito radiantes, né? Muitos falaram que já sabiam que isso ia acontecer, que era só uma questão de tempo, que era mais uma conquista para eles. Conversamos com alguns palmeirenses também que disseram que tem motivos duplos para comemorar, né? A conquista do campeonato e o rebaixamento do Santos. Infelizmente, alguns torceram sim para o Santos ser rebaixado, mas encontramos alguns palmeirenses que não ficaram felizes com o rebaixamento do Santos, até porque disseram que moram aqui na cidade, né? E até deram dicas para que os torcedores do Santos não abandonem a equipe, continuem apoiando, porque eles vão precisar bastante desse apoio. Nós conversamos com alguns torcedores do Palmeiras, vamos mostrar para vocês agora. Acordei feliz, muito feliz, mas já sabia o que ia acontecer. Então, a certeza que a gente tem dos palmeirenses no final do ano é Chester no Natal, Roberto Carlos e o título do Palmeiras. Isso a gente sabe, todo ano é a mesma coisa. Desde ontem tá muito contente, né? Batendo forte, feliz, eu quero que o Abel fique, né? Pra ganhar muito mais título. Palmeiras campeão, Palmeiras me dá alegria, acredite se quiser. Só alegria. Eu escolhi Verdão de coração, porque eu vim do norte, para torcer pelo Verdão aqui em São Paulo, e só me dá alegria o Verdão. E a gente volta a falar do rebaixamento do Santos, agora mostrando que o time foi muito mal, principalmente na primeira fase do Campeonato Brasileiro. Aqui no telão nós temos alguns dados. Por exemplo, na primeira fase, no primeiro turno, digamos assim, do Brasileirão desse ano, o Santos somou apenas 18 pontos. Se ele tivesse, por exemplo, empatado todos os jogos, teria feito 19, um ponto a mais. O aproveitamento de 31%, o que deixava a equipe na zona de rebaixamento. No segundo turno, ou seja, nos últimos 19 jogos, o Santos somou 25 pontos. É um aproveitamento aquém daquilo que o Santos está acostumado a mostrar. Um aproveitamento de 43%, bem melhor do que o do primeiro turno. E esse aproveitamento aqui do segundo turno deixaria o Santos, por exemplo, na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. E aqui na próxima tela, a gente mostra, por exemplo, alguns pontos perdidos do Santos. Digamos assim, partidas que o Santos tinha o mando de campo e deixou de somar pontos. Por exemplo, empatou com o Cuiabá, perdeu para o Cruzeiro em casa, empatou com o Internacional de Porto Alegre e empatou também com o Atlético Paranaense quando tinha o mando de campo. Somando só essas 4 partidas, o Santos deixou de conquistar 9 pontos e 1 ou 2 pontinhos desses 9, por exemplo, fizeram muita diferença na reta final do campeonato. E vamos voltar a conversar com a Marcela Pierotti, que está ali no entorno da Vila Belmiro, ali no Canal 1, acompanhando o rescaldo de toda a confusão de ontem dentro e fora do estádio. Marcela. Rodrigo, eu estava até olhando o veículo da Polícia Civil que está circulando. A gente está no Canal 1, a menos de 500 metros da Vila Belmiro, e a polícia está investigando essa situação, todo esse terror que aconteceu depois da derrota
para o Fortaleza, a derrota do Santos que foi para a Série B. E a gente vai mostrar para vocês que os ônibus já foram retirados. Tinham 4 ônibus aqui, já foram todos retirados. O trânsito já foi liberado desse lado do canal, de quem está vindo do centro em direção à praia. E tem bastante serragem no chão, bastante serragem que foi jogada porque vazou óleo diesel com tanto ônibus, o combustível ficou na pista, é perigoso, escorregadio. Então a serragem é jogada justamente para não escorregar, para não ter problema no asfalto, no piso. E vocês também estão acompanhando com a gente o pessoal da empresa de energia elétrica, porque moradores ficaram sem luz. Tem uma moradora, a dona Tânia, eu conversei com ela cedo, ela ficou sem luz meia-noite, até agora não voltou. Ela está há mais de 12 horas sem luz, está preocupada com o calor que está fazendo hoje. Imagina só a geladeira como é que não ficou. Então, esse prejuízo é para o motorista, que teve essa pista interditada durante boa parte da manhã, é para quem depende do transporte público, já que os coletivos, pelo menos 6 coletivos foram incendiados, para quem ficou sem internet na Vila Belmiro, para quem ficou sem energia. E essa é a consequência desses atos de vandalismo após o rebaixamento do Santos, o primeiro rebaixamento na história do Santos. Rodrigo. Obrigado, Marcela, pelas suas informações. O Tribuna Esporte vai trazer mais detalhes sobre o rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro. Aliás, este deve ser um dos assuntos do debate de hoje à noite aqui na sede do Grupo Tribuna entre os candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Tem eleição no próximo sábado e as informações sobre o debate daqui a pouco no TE. Por meio do QR Code que já apareceu na tela, você acessa o canal do WhatsApp do G1 Santos. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.